E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Eu ontem estava navegando pela internet e eu me deparei com umas frases de Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, e fiquei assim, uau, quanta sabedoria. Várias me tocaram fundo e me fizeram parar para observar e avaliar a minha vida, identificar tantas coisas que ainda precisam vir à luz do meu conhecimento e da minha aceitação. Por isso eu resolvi trazer uma dessas frases hoje para a gente analisar junto. Não podemos mudar nada, a menos que a aceitemos. Tem muita gente que acha que deixar a dor, o passado, a sombra debaixo do tapete significa superar o problema. Eu não estou vendo, então ele não me incomoda. Só que a gente sabe que ele incomoda. E como? Dá o maior trabalho manter toda essa sujeira debaixo do tapete. Ela teima em querer sair. Vamos conversar sobre isso hoje. Mas como sempre, eu estou esperando o seu like e a sua inscrição, se você ainda não se inscreveu. Obrigada. Sombras grandes, sombras pequenas, não importa. Todos temos algo em nós de que nos envergonhamos e tentamos esconder a todo custo. Às vezes sentimos inveja de pessoas próximas, tentamos esconder, mas vez por outra deixamos escapar um comentário que nos entrega. Às vezes nos consideramos superiores, achamos que os outros são burros, limitados, ignorantes, e apesar de tentarmos esconder, nossa intolerância nos trai. Outras vezes temos obsessões abafadas, que acabam vindo à tona num dia em que bebemos um pouco mais. Outras vezes ainda nos consideramos tão incapazes, medíocres e tentamos de tudo para que ninguém descubra essa verdade que tanto nos envergonha. Dá muito trabalho manter essas sombras escondidas e o efeito é exatamente o oposto do que a gente quer. A gente quer esconder e esquecer, mas como elas teimam em ressurgir a toda hora, acaba que a gente passa o tempo todo pensando nelas. E você já sabe o que acontece. É onde está o nosso pensamento que está o nosso foco. É onde está o nosso foco que está a nossa energia. E é onde está a nossa energia que a gente está dando poder, amplificando esses efeitos. Você já viu o documentário O Efeito Sombra, baseado no livro de mesmo nome do Deepak Chopra? Se você ainda não viu, você tem que ver. Tá aqui o link. Foi um grande mergulho no autoconhecimento para mim, quando eu assisti esse vídeo. E o que a gente tem que entender sobre o nosso lado sombra? Nós vivemos no mundo da dualidade. Esse é o propósito da vida na Terra, encontrar o equilíbrio entre os opostos e conseguir ficar no meio da gangorra, sem pender demais para nenhum dos lados. Todos nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. E o objetivo das nossas tantas encarnações é encontrar o balanço, abraçar esses opostos e a totalidade do que nós somos. Vamos ver se fica mais fácil entender pela questão da energia. Como a gente sabe, tudo é energia e tudo vibra numa certa frequência vibratória. Nossas virtudes e nossas imperfeições, como tudo que existe, são uma carga energética. Nossas virtudes são energias positivas e nossas imperfeições, ou sombras, se a gente preferir, são energias negativas. Só que eu não sei se você sabe disso, mas uma não pode viver sem a outra. As energias positivas, ou os prótons, são a energia agregadora, atrativa, de proteção. Já as energias negativas, ou os elétrons, são a energia impulsionadora, de ação, de ataque. Eletromagnetismo, é sobre isso que a gente está falando aqui. Ou seja, enquanto as energias positivas reúnem, agregam o que acreditamos, o que amamos, o que queremos realizar, as energias negativas dão vida a esses desejos. É a energia que nos impulsiona para a ação, para realizar as coisas. Se só existisse energia positiva, teríamos lindas ideias e projetos, mas não saberíamos como concretizá-los, ficaríamos procrastinando. A energia negativa, na medida certa, é o impulso que faz os nossos sonhos e desejos acontecerem. A gente nem se dá conta disso, mas a gente está sempre desejando para nós mesmos e para os outros só energia positiva, desejando que as pessoas se livrem das energias negativas. Na verdade, a gente deveria desejar que as energias positivas e negativas entrassem em equilíbrio. Esse é o segredo da vida, aceitar que todos nós somos luz e sombra ao mesmo tempo e aprender a abraçar a totalidade do que nós somos. Aprender a ter um terceiro olhar sobre a dualidade, um que aceite e compreenda a função de cada extremo, perceber a complementaridade dos opostos. Quando está pendendo demais para só um dos lados, é a constatação de que está em desequilíbrio. Só que para a gente encontrar esse equilíbrio, a gente precisa aceitar que a sombra faz parte da gente e se permitir observar as emoções que desencadeiam os comportamentos exacerbados do lado sombra.
Eu vou fazer uma analogia aqui que talvez te ajude a olhar para as suas sombras com aceitação, compaixão e até amor. Imagina que você tem um filho. Para quem é pai ou mãe de verdade, fica mais fácil. E você descobre que o seu filho está roubando. No início é super difícil de aceitar. Você preferia nem saber ou fingir que não sabia. Mas é seu filho. Você o ama sem limites. Ele faz parte de você. Então você resolve aceitar, acolhê-lo, observá-lo para tentar entender por que ele faz o que faz e como você pode ajudá-lo. Nesse processo de querer ajudá-lo, você também vai se autoavaliar, ver onde você errou como mãe ou pai, tentar encontrar as causas. Você não vai abandonar o seu filho, você vai aceitá-lo como ele é e vai ajudá-lo a direcionar a raiva, a revolta dele para alguma outra coisa construtiva, que gere valor para ele e para as pessoas e causas em que ele acredita. É exatamente isso que a gente tem que fazer com a gente. Aceitar todas as nossas sombras, observá-las, entender quando elas se manifestam, quais são os gatilhos que fazem elas virem à tona. Pensar em formas de redirecionar essa energia negativa latente para criar, impulsionar os nossos sonhos. Se a inveja, em vez de apontá-la para o que os outros têm e você não, direcione essa energia para girar a roda dos seus sonhos, para que você também conquiste aquilo ou muito mais. Converta a inveja em inspiração para agir. Uma dica que eu ouvi outro dia num vídeo do Dr. David Hawkins, filósofo, psiquiatra, criador do Mapa da Consciência, e que é bem pertinente para o que a gente está falando aqui. A dica era para pessoas que querem emagrecer e diminuir a quantidade de cookies que elas comem. Segundo Hawkins, de nada adianta você dizer que vai cortar completamente os cookies, porque você sabe que você não vai. Você vai se boicotar e você vai se sentir um fracassado. Ele sugere que a gente observe quantos cookies a gente come por dia. Daí você começa a contar a quantidade de cookies que você come. E para sua surpresa, você se dá conta de que você comeu mais de 30 cookies num dia. Dia após dia, você continua se observando. E você percebe que tomar consciência de quantos cookies você come por dia, naturalmente faz você reduzir essa quantidade. Você entende que não precisa de tantos cookies para saciar a sua vontade. Até o ponto em que 5 ou 6 são mais do que suficientes para você. Você compreende que você tem o controle do quanto você vai comer. E tudo começou só com a observação. Por isso, observe as suas sombras, como e quando elas se manifestam. Não podemos mudar nada, a menos que o aceitemos. Carl Gustav Jung já dizia. Bem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!